Bom, o Fernando vai explicar para a gente aqui como foi utilizado o sistema de irrigação, a quantidade referente ao uso da água magnetizada. Então, como o Leandro explicou aqui, pessoal, é interessante pensar que nós dividimos as proporções de água. Então, como podemos observar aqui, são duas culturas. Primeiramente, a cultura da cenoura, ela está com 21 dias após a semeadura, foi realizado um desbate e começamos a diferenciar a lâmina a partir dessa semana. Então, os resultados estarão um pouquinho mais para frente. Porém, quando já analisamos o rabanete, que já se encontra no estágio final, ou seja, próximo à colheita do agricultor, dentro desses 5 tratamentos que temos aqui, desses 5 canteiros, observamos o seguinte, que o primeiro canteiro ele recebeu apenas 25% da necessidade hídrica da planta. Ou seja, se a planta precisasse de 1 litro durante o dia, para compensar a perda de água, aquele ali só recebeu 250 ml. Ao lado, recebeu 50% do que ela necessita. No centro aqui, no canteiro no meio, foi 75%. Esse daqui era o que realmente a planta precisava, que era o 100% da evaporação. E ao nosso canto mais esquerdo aqui, é o canteiro que recebeu 125%. Ele recebeu a mais do que ele necessitava. Quer dizer que o excesso é problema. Então, um excesso de água na agricultura não sendo reposta em quantidade correta, ela causa uma deficiência na planta. Ela não consegue produzir, ela não tem a mesma eficiência, o mesmo rendimento, a mesma produtividade das plantas. Já quando observamos quantidades um pouco inferior de 100 a 125%, a planta apresenta os melhores rendimentos para produtividade. Agora estamos aqui com os canteiros sem o uso da água magnetizada. O Fernando também vai explicar para a gente como foi feito também aqui nessa parte. Então, como foi realizado similarmente ao outro lado, neste lado foi verificada também a variação de lâmina entre as plantas. As plantas que vocês podem observar aqui no fundo são com 21 dias também. Porém, o efeito da água sem a aplicação do magnetizador silosimol, a gente consegue ver a diferença, onde o tratamento mais à esquerda recebeu o 100% da água. O canteiro, que vocês podem observar ao lado, recebeu 125%. Porém, ao analisar os canteiros que tiveram déficit hídrico, a produtividade, a beleza do canteiro está um pouco inferior quando comparado entre elas e quando comparadas ao tratamento que foram irrigados com o silosimol. Então observamos aí a diferença que está ocorrendo. Então, esse aqui é o tratamento que recebeu 50% da necessidade hídrica da planta. Verificamos ainda que poucas plantas estão próximas à época de colher, como não é verificado do lado que apresenta silosimol. Poucas plantas ainda, pode-se observar, estão próximas ao momento de colher. Então, esse lado aqui, esse tratamento, é o irrigado com 50% da água, também com o aparelho da silosimol. Já podemos observar que boa parte dos frutos estão próximos do momento de ser colhido, como pode ser verificado. A diferença é muito grande, né? 50%. E a de trás aí é a de 75%. Essa já está pronta. Essa é melhor, não é, Fernando? Essa 75 é o que dá o resultado melhor, não é? Pro alface foi. Olha lá, abre, mostra aquele fruto ali ó, atrás. Isso, olha ali. Abre mais um pouquinho para poder clarear. De lá. Esta aqui agora é 25% apenas de água. 25% apenas de água. Já temos aqui um diferencial muito grande Muito trabalho. no visual. Aqui ó, é o canteiro irrigado com 100% de água, com água normal, sem ser água magnetizada. Nós vamos abrir os canteiros agora com água magnetizada, os 100 canteiros. Temos aqui o canteiro, vocês podem observar como está aqui a aparência do canteiro com 100% de água. Este aqui já é um canteiro irrigado com água magnetizada. Podemos ver aqui mais frutos. Vemos aqui a diferença dos frutos. Olha aqui. Com 21 dias apenas, temos frutos para todo lado do canteiro. E também uma vegetação muito maior também. Temos aqui um rabanete com 21 dias, com a água magnetizada, usando nesse caso aqui 100% da água magnetizada. Pode virar ele. Aí. Ok. Com 21 dias apenas, nós temos frutos
com irrigação de 75% de água apenas neste canteiro. Então realmente é fantástico o resultado que nós temos aqui com uma irrigação controlada, cientificamente, feito um grande trabalho aqui. Houve uma economia no volume de água e no prazo de colheita. Estamos aqui com o canteiro com 75% de irrigação com a água normal, sem uso do silocimol. Podemos ver que houve uma diferença muito grande em relação ao tamanho dos frutos, né? Observem para vocês verem que o fruto é bem menor do que o com água magnetizada. Olha só. Observamos também que o fruto com a água sem o uso do silocimol é um fruto menor, com uma coloração diferenciada. Já o fruto com o silocimol, na mesma condição de canteiro e de irrigação, observamos que o fruto está com a cor bem mais avermelhada, com um formato bem mais apropriado. O tamanho das folhas. O tamanho das folhas você pode observar que é maior.